Renda fixa em cripto existe ou não? E nesse vídeo eu vou te mostrar que sim, e não somente através daquelas operações de DeFi que muita gente aí recomenda e acaba fazendo. Nesse vídeo eu vou te falar do Pendo, um protocolo que eu venho acompanhando bastante, que eu acredito que tem um potencial bem interessante, que busca trazer esses conceitos de renda fixa aí para o mercado cripto, e tô de volta com esses modelos aí de vídeos um pouco mais técnicos, explicando aí um pouco mais sobre esses protocolos que a gente está acompanhando aqui no BG Crypto Pro em nossas análises. Então, já aproveitando, se você ainda não pegou os 7 dias grátis para testar o BG Crypto Pro, testar nossa plataforma, o QR Code está aqui, só selecionar qualquer um dos dois planos e você vai ter o acesso completo com todos os conteúdos, todas as análises, inclusive a análise de panel completa lá na nossa plataforma. Então, o QR Code aqui embaixo de mim. Pois bem, depois dessa breve introdução e o meu leve merchan aí do BG Crypto Pro, vamos falar um pouquinho de Pendle. Então, esse aqui, já estou com minha tela compartilhada, é o protocolo, né, a logo aí do protocolo Pendle, que busca trazer, como eu já falei, renda fixa para cripto, tá? Mas como que isso acontece e por que que vem sendo aí uma iniciativa bem legal, bem interessante na minha visão? Então, primeiro, né, entendendo um pouco a história e a equipe por trás do Pendle. Então, o que que é o Pendle? O Penda é um protocolo que busca a tokenização e negociação de yields de DeFi e traz esses conceitos de rendas fixas ao mercado cripto. Calma que pode parecer um pouco aí complexo essa questão de tokenização, negociação de yields, realmente é um pouquinho complexo, mas ao longo desse vídeo eu vou explicar com mais detalhes, com mais exemplos, para isso aí ficar mais claro na cabeça de vocês. O protocolo foi lançado aí em junho de 2021 e no mesmo ano, em abril de 2021, ele fez um round de investimento de 3,7 milhões de dólares. O time é composto principalmente aí pelo TN Lee e o Vulgaba Vineb, que são os dois cofundadores aí do projeto, e tem uma equipe hoje de mais de 20 pessoas aí trabalhando no desenvolvimento do Pendle. A gente pode ver aqui, ó, que o round ele foi liderado pela Mechanism Capital e teve investidores relevantes como Crypto.com, Spartan Group e por aí vai. Então, eu falei aqui sobre tokenização e negociação de yields em DeFi, né? Mas na prática, o que isso quer dizer? Então, para responder essa pergunta, a gente tem que entender um pouquinho da proposta de valor e por que que o Pendle surgiu com essa alternativa, com esse propósito. Então, basicamente é o seguinte: se você vai mexer com cripto no ambiente DeFi hoje, você pode fazer a seguinte pergunta, né? Quanto que você vai ganhar ao fornecer um empréstimo de 1.000 SDCs ali num protocolo como a Aave, né? O principal protocolo aí de empréstimos descentralizados? A resposta é: não dá para saber. Por quê? Porque essa taxa de juros que a Aave te paga, que é justamente esses APRs que a gente chama, eles são taxas variáveis, floating rates. Então, basicamente é o seguinte, como a gente pode ver aqui no gráfico, essas taxas aqui, vários ativos, né? Então a gente tem DAI, a gente tem Ethereum, a gente tem WBTC, o SDC, o UNI, o SDT em várias cores diferentes. E olha só como essas taxas elas variam ao longo do tempo. E isso é uma característica comum do mercado cripto, principalmente dos yields em DeFi. E é interessante que normalmente, né, e um dos pontos interessantes é que esses yields eles não operam, vamos dizer assim, em tendência, né? Ele não fica subindo para sempre, ele não fica caindo para sempre. Eles normalmente operam aí em ranges pré-estabelecidos que variam conforme aí a demanda e oferta pelo aquele ativo ali que está sendo utilizado nesses mecanismos de DeFi. Então, o Pendle surge justamente, né, com o objetivo de você trazer uma previsibilidade para esses yields do mercado DeFi que estão extremamente voláteis. Então, principalmente quando a gente fala de treasury management, né, de gestão do tesouro, de gestão de recursos, seja das DAOs, seja de várias empresas, isso pode ser uma alternativa interessante para que você, que está enxergando ali um determinado yield, que é um yield variável, você consiga ter uma previsibilidade e, consequentemente, ter um yield ali por um determinado prazo de tempo fixo. E aí que a gente entra nesses conceitos de renda fixa, onde no mercado financeiro atual, né, tradicional, você pode fazer várias operações, por exemplo, de taxa de juros que permitem travar seu rendimento, como, pois bem, também especular sobre essas variações dos juros. E é isso que o Pendle busca trazer para o mercado cripto, então vem trazendo uma proposta de valor muito interessante. E como que ele faz isso? Através dessa tokenização
do yield. Então, basicamente é o seguinte, essa foto mostra bem isso. A gente tem o Standardized Yield, ou seja, o yield padronizado, aí, o ativo, que ele é a soma ali do principal e yield. Então, basicamente, o Pendle faz o seguinte, ele tem a capacidade de transformar qualquer ativo que gera yield dentro do mercado DeFi, vou dar o exemplo do STETH, né, o Ethereum depositado na Lido, que acrua os rendimentos ali do staking de Ethereum. Você consegue transformar esse STETH em um ativo tokenizado, em um novo token, um novo padrão de token lá no Pendle, que seria ali o SY, e você consegue decompor esse STETH em dois componentes. O componente principal, que é aquele ativo que realmente vai te dar o direito de resgatar 1 para 1 no vencimento ali daquele contrato, e o yield. Então, basicamente, sempre você vai ter o valor do principal e o yield vai te dar o valor total ali somado daquele ativo no vencimento. Então, justamente representado aqui por essa figura, né? O ativo, que vai ser o ativo ali, o underlying, o ativo subjacente, que gera yield, vira o SY, que consequentemente se decompõe em YT, que é a parcela do yield do ativo, e o PT, que é a parcela do principal do ativo até o vencimento. Então é basicamente essa dinâmica aqui do Pendle, e com isso, com essa decomposição, você consegue negociar e fazer operações separadamente, tanto no YT quanto no PT, que é uma funcionalidade totalmente nova ali do mercado e pode ser muito útil ali para DeFi. Exemplos práticos, né? Vou dar o exemplo aqui, inclusive trazido aí pela documentação do Pendle, com base aqui nesse PEPzinho, e esse exemplo mostra ali que o DAI foi convertido tanto em PT CDAI e YT CDAI. Então, basicamente, DAI é um ativo que gera juros ali no mercado DeFi, ele pode ser decomposto no PT e no YT. A pessoa que está operando ali o PT, basicamente ela consegue fazer o seguinte, né? Você tem ali um certo desconto para comprar esse ativo. Então é como se você estivesse comprando um título prefixado do governo aí brasileiro. Suponha que esse título prefixado vai vencer lá em 2025 e ele tem um valor de face de R$1.000. E hoje ele está custando ali R$900. Então, o que vai ser o seu rendimento nessa operação? Você vai comprar hoje por 900 e daqui a 2 anos, lá em 2025, você vai receber R$1.000, que é o valor de fase do título. Então, independentemente ao longo do caminho, lá no vencimento você vai receber esses R$1.000 e você pagou 900 agora. Então, sua rentabilidade vão ser esses R$100 aí de diferença. A ideia aqui do Pendle é basicamente a mesma coisa. Se você compra um PT DAI, você vai pagar menos do que um DAI. Então, o Pepzinho aqui nesse exemplo, ele pagou nesse principal do CDAI 0,9 DAI. E lá no vencimento, 1 ano depois, o Pepzinho recebeu ali de volta um DAI como aí rendimento. Então, o percentual de ganho dele foi de 11%. O 1% dividido pelo 0,9 teve um ganho aí de 11%, bem parecido com esses conceitos de renda fixa de mercados pré-fixados que a gente já está acostumado hoje. Outro exemplo, né, pegando aqui o STETH. Então, o ETH, ele vira o STETH e ele pode ser decomposto em dois componentes. Aqui eu peguei um próprio exemplo da Lido, né? Então, o STETH seria como se fosse o SY, né, a soma agregada, ou seja, principal mais juros. E aqui os rewards seriam, né, esses yields, o YT, quando a gente fala do STETH. Como a gente pode ver, olha só o APR médio, né, de 3,9% no momento aqui que eu gravo esse vídeo. Isso aqui é variável, né, dependendo ali de como está a dinâmica de staking do Ethereum, isso pode ir para 4,5%, isso pode ir para 3,5%. Então, por que não você trazer uma funcionalidade em que as pessoas conseguem travar esse rendimento ali em 3,9%, ou inclusive especular com a possibilidade disso aqui subir para 4,5% ou cair para 3,5%, por exemplo. Então, exemplos práticos de como que as pessoas podem se beneficiar com a tecnologia do Pendle. Eu sei que é um pouco difícil, um pouco complexo. Eu estou tentando explicar esse vídeo, inclusive, da forma mais simples possível, mas vamos pensar sempre nessa questão da renda fixa e dos casos de uso, que principalmente no mercado tradicional hoje existem muito, né? Como eu falei, o mercado tradicional, TradeFi, ele tem um mercado de juros, mercado de renda fixa e derivativos de renda fixa extremamente robusto. Então, se a gente conseguir chegar em cripto a algo 1% parecido do que a gente tem no mercado tradicional,
Pendle se mostra como uma alternativa potencial bem grande quando a gente fala de mercado endereçável e potencial de crescimento. Então, vale a pena deixar no radar por conta disso. Aqui um exemplo na própria plataforma do Pendle, né, para vocês verem na prática. Se você aí tem o STTH ou quer operar esse ativo, olha só que legal. Tem aqui o vencimento em 29 de dezembro de 27, 1.620 dias. A APY, né, do ativo ali estava 4,09 para esse período, ou seja, realmente se você entrasse lá na Lido e fosse fazer isso aqui no mercado, você teria ali um mercado precificando algo em torno de 4,09%, e o implied APY, que é o negociado na Lido, estava ali de 3,66%. E aí, o que o usuário pode fazer? Ele pode longar o yield, ou seja, longar aqui o YT, comprar o YT, esperando que essa taxa aqui vá subir ao longo desse período e, consequentemente, isso aqui vai se valorizar, ou ele pode simplesmente fixar ali essa taxa de juros e garantir até 2027 uma taxa ali de APR, de APY anual de 3,66% ao ano. Então, você consegue travar essa taxa por um período longo, porque no vencimento você vai comprar esse PT aqui a 1.611 e lá no final você vai acurar um Ethereum e todos os rendimentos obtidos com isso. Lembrando, você pode negociar esse PT YT de acordo com as oscilações de mercado a qualquer momento, né? Você não precisa esperar efetivamente o vencimento para fazer qualquer tipo de operação, se mostrando mais uma funcionalidade interessante aí do Pendle. Agora que a gente já falou sobre o funcionamento, vamos falar um pouquinho do tokenomics do Pendle, né? Para que serve o token Pendle, quanto que tem em circulação e as principais informações. Então, basicamente, o Pendle, ele é esse token aqui. A gente tem 5,7% de toda a supply destinado para o time, e teve o vesting finalizado já em abril do ano de 2023. Então, toda nova emissão de tokens daqui em diante vai ser destinada para ecossistema e incentivos, e a emissão será reduzida semanalmente em 1,1% até abril de 2026, quando o projeto vai ter ali uma inflação target anual de 2% ao ano, né? Uma inflação de longo prazo, o que, pensando em termos de incentivos, vai bem em linha aí com prática desse mercado e trazendo ali uma sustentabilidade de longo prazo aí para o protocolo. Então, é um ponto ok, não é um ponto negativo, caso muita gente deve estar se perguntando com relação à inflação do ativo, mas bem tranquilo, essa aqui é a curva de supply, como a gente pode ver, bem, assim, não é tão íngreme como vários outros protocolos são bem mais do que isso daqui, né? E aqui a distribuição, 65% em circulação, um supply ali de 235, quase 236 milhões de tokens, os 5,7% para o time, 19,2% para o fundo do ecossistema e 10% ali destinado a incentivos. Lembrando, como eu falei, as novas emissões também serão ali destinadas para ecossistema e incentivos. Mas para que serve o token Pendle? Então, o Pendle ele tem algumas propostas claras ali de utilidade de valor para o protocolo. Então, primeiro, o Pendle ele atua como um mecanismo ali que eles usam o Volts Crowd, que é basicamente o método em que você trava os seus pendles para garantir e receber esses tokens de VI e Pendle, que são ali que dão principalmente os direitos de governança e voto dentro do ecossistema. Então, Pendle ele atua como principalmente a governança e outras utilidades que eu vou mostrar aqui nesse quadrinho. Então, primeiro, a questão da governança e direcionamento dos incentivos. Então, se você tem VI e Pendle, você pode ali fazer as votações para direcionar os incentivos para alguma pool específica dentro ali do projeto. Além disso, se você tem VI Pendle, você recebe boosts, né, ao fornecer liquidez nas liquidity pools lá do protocolo. Então, se você é um fornecedor de liquidez e também é holder de VI Pendle, você vai ter ali a APYs, né, taxas de juros recebidas por fornecer essa liquidez, maiores do que se você não tivesse esse VI Pendle. Além disso, o token aí, o VI Pendle, acrua 80% das taxas de swaps negociadas entre essas pools, 3% de todos os yields acruados dos ativos depositados ali no Pendle, e também todo o valor do principal não resgatado ali pelos usuários após o vencimento. Então, várias propostas bem claras ali de valor do token Pendle.
Outro dado interessante, entrando mais nessa ponta de dados e performance, vale a pena principalmente falar do grande crescimento do TVL em 2023, que saltou de 15 milhões de dólares para mais de 120 milhões de dólares, fez com que o token também subisse mais de 1.500% nesse período. E um dos gatilhos bem interessantes que vale a pena a gente pontuar aqui, permanece sendo um dos principais catalisadores para ficar de olho daqui para frente, foi o upgrade de Xangai, depois ali de principalmente abril, como a gente pode ver aqui no gráfico da direita, e do crescimento ali da adesão dos Liquid Staking Tokens, principalmente o ST-ETH. Então a gente aqui vê o crescimento do TVL e olha só alguns dados interessantes. É um ativo ali que bateu 150 milhões em TVL, tinha 75 milhões de market cap, um FDV de 177 milhões, 45% ali de toda a supply travado ali em stake no Pendle, uma liquidez boa, taxas, e o round aqui de 3,7 milhões que eu falei. Os tokens aqui, esse amarelinho grandão é justamente aqui o ST-ETH, que foi principalmente aumentado aqui, foi um dos principais responsáveis pelo aumento de TVL do Pendle, principalmente após o upgrade de Xangai, que permitiu os saques ali dos Ethereum staked e também aumentou ali a usabilidade dos tokens líquidos, principalmente da Lido. Então, eu ficaria muito de olho nisso, tá? Principalmente Liquid Staking Tokens, que pode andar de uma mão bem próxima aí com o Pendle e pode ser um catalisador bem interessante. E além disso, né, a gente fez um relatório aqui no BG Crypto Pro, lembrando, se você está gostando desse conteúdo e ainda não pegou os seus 7 dias grátis, aqui ó, QR Code embaixo de mim para vocês garantirem o acesso e não ficarem de fora e acompanharem todas as nossas decisões de investimento, inclusive em tokens como o Pendle, tá? Falando de roadmap e catalisadores, a equipe deixou claro que não tem um roadmap fixo, mas ela inclui como próximos passos alguns pontos interessantes que a gente também já tinha levantado. Primeiro, expansão multi-chain. Entrar ali em redes onde, por exemplo, esses ativos de Liquid Staking Derivatives, como ST-ETH, estão mais presentes. O exemplo foi o da Optimism, inclusive o Pendle anunciou ali o seu lançamento na Optimism recentemente, trazendo um potencial ganho aí de TVL e também de utilidade para os usuários da Optimism, também dentro do protocolo do Pendle. Outro ponto, ferramentas simplificadas. Esse vídeo foi difícil de preparar porque não é fácil explicar tokenização de yield, ativo com desconto, negociação dos yields. É muito mais fácil uma estratégia que o Pendle aqui está executando e que parece que está tendo ali seus pontos interessantes, que é de simplificar o seu produto e trazer ferramentas simplificadas. Então eles criaram aí o Pendle Earn, por exemplo, né? Todo mundo já conhece aí Binance Earn, Coinbase Earn, todas essas variáveis ali desse tipo de produto. Então facilita bastante. E o Pendle, com isso, pode acabar se mostrando como uma alternativa descentralizada para esse serviço que hoje já é conhecido e oferecido por várias outras entidades centralizadas. Então, eu também acho que entrar nessa linha de ferramenta simplificada populariza e pode popularizar bastante o produto e, consequentemente, trazer mais usuários e mais valor. Por fim, esse aqui é importante também, né? Parceria com líderes de mercado e outras integrações ali com a Pendle. Então, recentemente, 23 de agosto, semana passada que eu gravo esse vídeo, né? A Binance Labs investiu no Pendle Finance para escalar, né, as oportunidades de yield em DeFi e fazer com que a adoção para o LSDeFi seja aí aumentada, seja potencializada. Eu não me surpreenderia se eu visse aí, por exemplo, Binance, corretoras centralizadas, utilizando da tecnologia do Pendle e sua própria interface ali para oferecer esses serviços que o Pendle oferece também para os seus clientes em um ambiente centralizado, que seria um grande potencial, um grande movimento ali que o Pendle poderia absorver, capturar valor e, consequentemente, ter um impacto positivo ali dentro do preço do seu token. Por fim, né, obviamente nem tudo são flores, a gente tem que falar de riscos em conclusão. O Pendle, ele tem vários riscos que devem ser considerados. A gente está falando de uma equipe ali relativamente pequena, um protocolo com market cap ainda relativamente baixo, um grande risco de execução, um grande risco operacional, um produto que não é simples e que é zero trivial, porém existem várias possibilidades interessantes de ganhos aí que podem trazer valor para o token Pendle. Então, minha sugestão, minha conclusão, a gente tem um relatório completo aí do token Pendle lá no BG Crypto Pro. Como eu falei,
Eu não posso dar o nosso rating, a nossa opinião em respeito aí aos nossos assinantes que acompanham em tempo real a nossa visão, o nosso rating ali, se é compra, venda, neutro, nossa escala de risco para o token Pendle também. Porém, entretanto, todavia, eu posso adiantar que vale a pena ter no radar e que esse é um token que a gente está acompanhando aqui no BG CryptoPro. E para finalizar esse vídeo, vou mostrar aqui o relatório, né? Na verdade, só a página inicial do relatório completo que a gente fez sobre Pendle. Então, se você tem interesse em entender toda essa tese com mais detalhes, o que eu acho que vale a pena, sugiro que você entre no BG CryptoPro e você vai ter acesso completo a esse relatório aqui, essa análise de Pendle. Então, olha só, um relatório aí completo, 19 páginas, em que a gente abordou toda a questão da introdução, problema, solução, o funcionamento. Então, demos mais detalhes sobre como funciona a dinâmica do SY, PT, YT, do AMM também da Pendle, que é um diferencial legal. Tokenomics, dados, crescimento, Pendle Wars, que é um ponto extremamente importante que a gente tem que ter no radar. Roadmap, respectivos catalisadores, os riscos e os desafios e a nossa conclusão com os nossos ratings aí para o Pendle. Lembrando, você tem 7 dias grátis para testar o BG CryptoPro. Então, se você quiser entrar no QR Code aqui, você pode pegar, não vai pagar nada, pode baixar o relatório, ler esse relatório, ler todos os outros relatórios também, cancelar antes dos 7 dias e você ainda não vai ser cobrado. Então, se você ainda não pegou esses 7 dias e conheceu a plataforma, o QR Code está aqui embaixo de mim. Tenho certeza que você vai gostar. E o Pendle é um dos vários outros, mais de 20 ativos que a gente cobre dentro do BG CryptoPro. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, lembrando também, fazendo meu último pedido, lembre de curtir, compartilhar, se inscrever no canal para não perder novos vídeos como esse. Pretendo fazer mais vídeos como esses, um pouco mais técnicos e tá falando de protocolos cripto, inclusive, porque eu acho que é bem legal e eu acho que dá para atrair bastante valor. Então, um abraço e até o próximo vídeo.